Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entra na briga do caso Revisão da Vida Toda em favor dos aposentados e pensionistas. Eu tenho dito há tempos para vocês que essa é a maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. E essas afirmações só vêm sendo confirmadas por esse tipo de instituição, como é o caso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conhecido também como OAB Nacional, que entra agora nessa importante ação que deve ser julgada no próximo dia 1º. E outras organizações e instituições como institutos que defendem os aposentados, como é o caso do IEPREV, e demais órgãos que têm se posicionado em favor dos aposentados, grandes autoridades, como é o caso do ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, um dos maiores juristas da atualidade, grandes escritórios de advocacia, como é o caso da ABL, o próprio escritório da doutora Gisele Lemos Cravichinche, atuando diretamente nesse processo. Tudo isso, gente, confirma o que eu estou dizendo há tempos, que se trata realmente da maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história. Eu já vou mostrar para vocês a manifestação da OAB Nacional que defende a permanência do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Nós temos a discussão aí se vai valer ou não o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Quem assumiu a cadeira dele vai votar no lugar, enfim. Tudo isso está em jogo agora no próximo julgamento, dia 1º, quinta-feira já, tá? Antes de explicar tudo isso, para ilustrarmos o que nós estamos dizendo, matéria do G1, maior portal de notícias da América Latina. Portal G1 da Globo, olha essa matéria, veja. Revisão da vida toda. Entenda o que é e como o cálculo é feito e quem pode solicitar. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho. Olha o que eu estou dizendo. R$400 mil. Veja isso aqui, ó. Na prática, atuando nos processos, tem ações que dão ganhos de 300 mil, 400 mil. Lógico, o especialista faz aqui uma observação que são casos especiais, são exceções, mas que dão 400 mil reais somente de valores atrasados que você pode receber. Talvez você seja uma dessas exceções, mas o fato é que existe e você só vai pôr a mão nessa bolada fazendo a revisão da vida toda e entendendo essa ação. Dito isto, vamos entender a manifestação da OAB Nacional em defesa dos aposentados e pensionistas na chamada revisão da vida toda. Aqui está a peça que foi apresentada, juntada, ao processo, apenas para registro, conforme vocês podem comprovar aí. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresenta essa peça aí no julgamento da revisão da vida toda, defendendo o voto do ministro Ricardo Lewandowski e, por consequência, defendendo os aposentados e pensionistas que têm direito a essa importante ação, a essa importante revisão. Uma peça muito bem elaborada, aqui pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E vamos ver a informação direto na fonte. Eu estou no site da OAB Nacional, em que traz a seguinte informação. Observem comigo. Revisão da vida toda. OAB apresenta ao STF memorial pela manutenção de voto de ministro. Em ocasião de retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a decisão que julgou constitucional a revisão da vida toda,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou memorial requerendo a manutenção do voto proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski antes de sua aposentadoria. Em 24 de novembro de 2023, o ministro, que entrou em sua vaga, Cristiano Zanin, se manifestou a despeito da eventual violação da cláusula de reserva de plenário, alterando o voto de Lewandowski. Abro aspas. Destarte, verifico a omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de inobservância do artigo 97 da Constituição da República pelo órgão prolator, se referindo ao STJ, do acórdão extraordinariamente recorrido. Assim, reconheço a nulidade, diz aqui o Cristiano Zanin, do acórdão oriundo da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e determino o retorno dos autos do processo ao Tribunal da Cidadania, lá para o STJ, para que seja realizado novo julgamento do feito, com a devida observância do postulado da reserva de plenário. Já disse em outras oportunidades e vou repetir aqui que é um equívoco por parte do ministro Cristiano Zanin sobre a chamada reserva de plenário. Em suma, esse dispositivo da Constituição diz que somente por maioria absoluta dos membros lá, no caso da revisão da vida toda, do Superior Tribunal de Justiça, o colegiado julgador que se debruçou sobre essa matéria, é que poderia haver a declaração de inconstitucionalidade. Ocorre que, no caso específico, o Superior Tribunal de Justiça, conforme eu já disse em outras oportunidades, não declarou nenhum dispositivo de lei inconstitucional e, portanto, não é abrangido aqui pela cláusula de reserva de plenário. Só se o Superior Tribunal de Justiça tivesse decidido no seguinte sentido: o artigo 3º ou o artigo 29 da Lei 8.213, né, o 3º da Lei 9876, é inconstitucional. É inconstitucional esse dispositivo, aí sim poderia aqui avocar, chamar esse artigo, a violação do artigo 97. Mas não foi isso que aconteceu. Então não há que se falar em violação do artigo 97, que é a tal reserva de plenário. Reserva de plenário por quê? Só ao plenário. Isso é reservado ao plenário, com a maioria absoluta, declarar um dispositivo de lei inconstitucional. Mas não foi isso que aconteceu. Há um equívoco por parte de Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. No entendimento do magistrado hoje aposentado, Ricardo Lewandowski, não existe violação à cláusula de reserva de plenário em respeito ao parágrafo 1º do artigo 137 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tanto em seu voto virtual como no voto presencial, diz aqui a nota da OAB. Argumento: no entendimento do Conselho Federal, o voto de Lewandowski deve ser mantido, não apenas por ter sido proferido por um ministro que atualmente está aposentado e por já existir jurisprudência a respeito de que o voto do ministro aposentado não pode ser ignorado ou alterado. Gente, isso é óbvio. Imagina, até o dia que eu estava lá, eu sou ministro. Me aposentei, aquilo que eu fiz lá não vale mais? Tá errado. Então votou, tá votado e pronto. O voto dele deve sim prevalecer, deve prevalecer o voto do ministro Ricardo Lewandowski, assim como deve prevalecer o voto da ministra Rosa Weber, como já prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou, votou e valeu. Então, não é porque o ministro votou, na sequência se aposentou, que seu voto não vale mais. Vai ter que prevalecer o voto dele e, em suma, em resumo de tudo isso, é o que a OAB está defendendo. Vocês já perceberam a importância desse tema. Você que nos acompanha aqui percebeu a importância desse tema. O julgamento agora já foi divulgado, inclusive, o calendário de julgamento do Supremo Tribunal Federal, constando a revisão da vida toda. Eu estou aqui no site do Supremo Tribunal Federal, conforme vocês podem comprovar. Vejam. STF retoma julgamento na quinta-feira, dia 1º, nos plenário físico e virtual. Aqui está nas sessões, veja. Esse aqui, ó, recurso extraordinário, é o caso da revisão da vida toda.
e a chamada revisão da vida toda para aposentadorias e benefícios de quem contribuía para a Previdência antes de 29 de novembro de 1999. Recurso extraordinário número 1.276.977. Está pautado, o julgamento vai acontecer no próximo dia 1º. É óbvio que eu estou aqui acompanhando e tudo que acontecer lá sobre esse importante julgamento nós vamos repercutir aqui quase que em tempo real. Agora, me diga nos comentários se você entendeu as nossas explicações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.